Café com Jornal. Oferecimento Confiável Empréstimo e Nativa Grill. Olá, Caxias, de volta com o seu Café com Jornal. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, tem o Café com Jornal da Rede Bandeirantes Nacional, trazendo notícias do Brasil e do mundo para você. Bom, aqui nos estúdios, doutor Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Estamos vindo aí numa bateria de matérias, né, super interessantes e muito comentadas nas ruas, né? As pessoas estão gostando e muito. Ontem falamos de um tema, algumas pessoas falaram, ô Santana, vocês falaram de morte e tal, mas eu gostei da forma como o doutor conduziu, que não ficou assim pesado, digamos assim, né? Mas, enfim, hoje iremos falar sobre as dificuldades de falar em público. Doutor, bom dia. E, doutor, quais são os principais obstáculos, né? Quais são as dificuldades que terminam travando aí as pessoas a falar em público e o que a pessoa deva fazer para poder quebrar essas barreiras? Bom dia, Arailton. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a toda a equipe da Band, o Wesley aqui nas câmeras e a Solange lá no Master. Arailton, falar em público, existem alguns mitos, né? Onde as pessoas, elas, através dos fatores da ansiedade, que é o principal fator aí que impede das pessoas elas estarem se apresentando, seja numa reunião, seja na apresentação do seu TCC aí na faculdade, né? Todo mundo que entra para exercer, estudar uma nova futura profissão, chega no final do curso, você tem que ir lá na frente e apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, né? E aí as pessoas já vão sofrendo por antecedência, né? E quando chega lá na hora, normalmente a pessoa acaba travando, e aí ela não sabe como lidar com essa situação. Então, quando você vai dar uma aula, quando você vai apresentar um produto, né? Se você trabalha numa empresa onde você vai no departamento de vendas, você tem que ir até ao encontro do seu cliente para falar sobre os seus produtos. Isso é uma arte, né? Você tem que ter um preparo, você tem que ter um domínio, né? Por mais que às vezes as pessoas elas não têm, elas acham que elas não têm essa capacidade. Capacidade ela é inata, né? O que significa isso? Está dentro de nós, só que dentro do nosso cérebro está bloqueado. Então nada como você buscar um especialista, profissionais habilitados para orientar e te dar todas as dicas para você quebrar essas barreiras e você conseguir fazer apresentações fantásticas trazendo excelentes resultados, Areto. Doutor, o que eu observo também, até falando, me usando aqui como protótipo nesse comentário, eu acredito também, a grosso modo, que um dos principais motivos, já que o senhor trouxe a temática para uma apresentação de um trabalho monográfico, né? Sim. Uma das dificuldades é não conhecer o assunto, né? Às vezes você vai na frente apresentar um trabalho, mas se você não tiver se preparado para poder falar daquele assunto, eu acho que aumenta mais ainda as dificuldades para poder desenvolver. Não sei se eu estou errado. Você está corretíssimo, Arailton. Quando você vai falar sobre qualquer tema, sobre qualquer produto, o mínimo que você tem que fazer é ter, se for um produto, as especificações técnicas desse produto, as potencialidades dele, para que ele serve, inclusive para que ele não serve também. Então, para que você passe com clareza, com dinamismo, todas as informações para quem está buscando adquirir esse produto e consiga levar com êxito. No caso, como você falou da apresentação, né, do TCC, se a pessoa vai, se destina, né, e ela não se prepara, Areilton, para chegar lá na frente, na hora de apresentar o TCC, e ela não tiver o domínio sobre o assunto, isso conta ponto perante a banca examinadora. Então, dependendo do curso, você tem aí de 3 anos e meio até 4 e até 5 anos para você concluir a sua faculdade.
capacidade. Então você tem aí uma jornada. Mas o que acontece? As pessoas já sofrem por antecipação, então eu costumo dizer que a palavra, a gente for procurar no dicionário, é preocupação. Mas durante o curso, durante o treinamento que eu tenho, o que eu falo? Eu ensino como que é essa palavra de pré-ocupação. Então, você separa, tira o pré. O que é pré? Pré é tudo que vem antes. Então, você se pré-ocupa, né, com algo que você não sabe o que vai acontecer. Aí entra as questões da ansiedade também. E aí chega lá na hora, se você não está realmente preparado para falar em público, você acaba travando. As pessoas, muitos desenvolvem, ficam nervosos, né? As mãos ficam suadas. A pessoa, já vi casos das pessoas até, está tão tensa, está tão nervosa, que a pessoa chega até a desmaiar, porque ela não sabe o que realmente vai acontecer. E para que isso não aconteça, se você está realmente preparado, na hora que você chega lá, você fica calmo, você fica tranquilo e você transmite a informação com muita clareza e objetivo e você consegue apresentar, nesse caso, nesse exemplo, o TCC. Muito bem. Doutor, existem aquelas pessoas que são extremamente inteligentes, né? São pessoas que passam aí nos concursos mais almejados, né, deste país. Eu estou falando baseado em uma amiga, né, que não vou citar o nome até por questão de constrangê-la, né? Mas assim, termina a pessoa tendo todo esse aparato intelectual, mas falar em público, eu lhe pergunto, não é um dom, né? É uma pergunta que eu estou fazendo, se é um dom ou se você aprende através de técnicas, através de estudos. Arailton, o que acontece? Existe algumas pessoas que elas vêm preparadas, né, para se comunicar. Então, o que acontece? Se ela está realmente preparada, se ela vem já com isso desenvolvido, você vai ter excelência na forma de se apresentar, na forma de vender o seu produto. Mas, se você não tem esse dom, se você não está apto ainda, fique tranquilo, porque existem um conjunto de técnicas, né, onde você as busca para você treinar o seu cérebro, treinar a formação gestual, né, de como eu estou aqui agora. Eu estou falando, mas eu estou representando com o gesto da mão. Então, isso tem um significado. Então, isso eu atrelo também um pouco às técnicas das múltiplas inteligências, aonde nós temos 7 inteligências inatas, né, que vêm junto da gente, porém, a prerrogativa é que nós temos de 3 a 4 dessas inteligências pré-desenvolvidas. Mas e as outras? Como que faz? Se você não tem e você torna-se isso um objetivo para você, Arailton, você pode desenvolvê-la e uma delas é o dom de estar falando publicamente. Se você aí que está nos acompanhando agora, você tem alguma dificuldade, você não consegue se expressar frente às câmeras, frente a uma rádio, né, como é uma outra situação, pessoas que procuram curso de ator, né, para poder estar interpretando, tudo isso tem um preparo. Então as técnicas, elas existem, só que depende da sua necessidade. Qual é realmente o seu objetivo? Para que você está procurando isso? Então nada melhor que você buscar um profissional especializado, e aí o cérebro funciona da seguinte maneira, Arailton. A cada 21 contatos efetivos com aquela nova realidade, com aquela técnica, o cérebro já entende que aquilo faz parte do seu cotidiano e aquilo entra no automático e você começa a transpassar aquela informação, aquele objetivo com mais clareza. Bom, o que eu tenho observado também, doutor, as pessoas, os evangélicos, por exemplo, né, que eles ficam nas praças, fazendo aquelas reuniões, né, e algumas pessoas, muitas delas, que não têm tanto estudo assim, mas é impressionante a desenvoltura, né, na leitura, e passa a ter uma belíssima leitura, porque leem a Bíblia aí de trás para frente, de frente para trás, e terminam desenvolvendo uma técnica linguística, uma desenvoltura na apresentação pessoal, inclusive, né?
andar bem arrumado, falar bem, né? Eu não sei se eu estou errado, mas eu vejo isso muito nos evangélicos. O que acontece, Ailton? Como eu expliquei agora, a partir de 21 contatos efetivos com com a leitura da Bíblia, como você citou agora, ou da pessoa praticar a própria oratória, às vezes sem técnica, mas ela vai treinando, ela vai dinamizando isso a partir de 21 contatos efetivos que o cérebro tem com essa nova realidade, ele passa a se tornar uma excelência da pessoa. Então, se a pessoa se dedica, eu costumo dizer, como tem até num dos meus livros, eu falo, a técnica dos 3DR. O que significa? Dedicação, determinação mais disciplina é igual a resultado. Então, se você atrelar essa técnica, que é uma dica fantástica, mas essa prerrogativa do cérebro, dos 21 contatos efetivos com aquele tema, ele já entra no automático, isso deixa de ser uma dificuldade, e quanto mais você praticar, quanto mais você trouxer no seu dia a dia, mais resultado você vai ter, mais claro fica, mais automático ele fica. Então, as pessoas se tornam, aquilo que era uma dificuldade, ela se torna uma excelência, e é aí que a pessoa tem excelentes resultados, Ailton. Doutor, um outro ponto importante, eu já olhei num livro, a questão de você canalizar o nervosismo, né? Sim. Porque tem que haver, de uma certa forma, também o nervosismo, né? A partir do momento, tem até uma historinha, não sei se inventaram isso, do cidadão que foi trabalhar num prédio, e lá neste prédio ele falou, olha, você tem medo de altura? Ele falou, eu não tenho, então você não serve para trabalhar conosco. Queremos trabalhar com pessoas que têm medo de altura, para o cara não se sentir na zona de conforto e terminar caindo de lá, né? Embora tendo aí os IPIs, né? Mas, enfim, a gente conclui aqui, e eu peço que o senhor, nas suas considerações finais, conclua, a questão que há necessidade de haver um certo nervosismo, até para o indivíduo não se sentir na zona de conforto, mas, vamos supor, uma palestra, ele tem que canalizar aquele nervosismo, né? Sim. Por isso que é importante, a pessoa está procurando um profissional, né, onde ela vai ter realmente também uma canalização, né, um estreitamento junto das técnicas, onde vai focar ela para esse objetivo, de como ela ter acesso a essas informações e de como ela identificar, primeiro, qual é o canal de aprendizagem dela que está mais desenvolvido, né, se é o canal auditivo, se é o visual, ou se é o sinestésico. O sinestésico é aquele que fala publicamente, aquele que fala com as mãos, e na área dos estudos, sinestésico é aquele que precisa anotar tudo. Então, a partir desse princípio de identificar qual é o canal representacional dessa pessoa, é que a gente vai estar canalizando uma forma dela estar dissipando esse excesso de adrenalina, esse excesso de energia, né, que faz com que ela fique nervosa, na linguagem pública, né, o nervosismo que acaba atrapalhando o desenvolvimento dela. E o que o cérebro faz? Ele é o que a gente chama do branco emocional, né? A pessoa, na hora que ela se preparou, ela estudou, está lá toda afinada, na hora que ela chega para apresentar, algum fato antes dela falar, faz com que ela tenha um branco, como se fosse um branco na memória, e por excesso de nervosismo, e ela esquece tudo. Na hora que acaba a situação, ela passa da porta, ela lembra tudo. Então, fica aí essa dica sensacional. O nervosismo ele faz parte, mas se você procurar fazer o curso, a gente consegue estar passando para vocês como desmistificar e resolver isso para que você faça excelentes apresentações e tenha excelentes resultados, Ailton. Obrigado, doutor Felipe. O Café com Jornal vai ficando por aqui. Você vai ficar agora com o Café com Jornal da Rede Bandeirantes Nacional, deixando você bem informado dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Amanhã estamos de volta a partir das 7 da manhã até às 8 horas com mais um Café com Jornal, também com a participação do doutor Felipe, já abordando uma outra temática.
Até lá, fiquem todos com Deus. Café com Jornal. Oferecimento Confiável Empréstimo. E Nativa Grill.